Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, gente, um cara que eu, quando era moleque, eu digo no Flamengo, o treinador do Mirim mandava a gente ver o jogo dos caras do Juvenil, que era uma máquina, e esse cara fazia parte desse time, jogava muito, deve jogar até hoje, que ele não morreu, né? Só que deve praticar menos do que praticava antes. Eu tenho o prazer de receber aqui. Ele não perguntei o nome dele todo, vou falar só o nome. Vou falar o nome artístico dele, Cuidado, cuidado pra tu não errar, hein? Não, eu vou dar moral. Não, eu vou dar moral, porque ele é autoridade, maluco. Galera, eu tô aqui com o Felipe Michel, que é vereador pelo Progressistas, foi atleta profissional pelo Flamengo e da base também, seleção de base, jogou na Jamaica, Arábia Saudita. Não quis ir pra Israel, vai contar pra gente por quê. Obrigado, vereador. Valeu, Fernando. Primeiro, muito feliz de estar aqui contigo, com o Anselmo. Dizer que você é o comandante, é o coronel, né? O Anselmo é o capitão. Já deu, e eu subiu a sou o patente. soldado. Obrigado. Eu sou o soldado. Estou aqui como soldado. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Muito bacana. E dizer logo de cara que é o seguinte, irmão, o nome é só isso mesmo, é Felipe Michel, não tem mais nada. Não tem mais nada? Não tem mais nada. O nome para aí. É Felipe Michel. Isso aí foi um presente que meu pai me deu. Né? Na verdade, o sobrenome da minha mãe é Penha. E aí o meu pai foi, minha mãe falou, ó, tem que ser Felipe Penha Michel, senão tu vai desagradar meu pai. Meu pai foi lá e... ousado. Vou desagradar do mesmo jeito. Ele já tinha registrado meu irmão Eric Michel, falou Felipe Michel e acabou. E me deu um presente, porque, pô, Felipe Michel só tá bom. Pô, vai ser muita coisa. Economizou um monte de coisa. Aí, mas só que a gente vai ficando mais cascudo, a gente sente falta do sobrenome, né, do Penha. Mais novo eu falava, pai, melhor coisa, né, rebelde. Mas aí hoje a gente já fala, pô, tinha que ter o Penha, em consideração à família e tal. Mas tá bom. Não, tá bom, tá é Felipe demais, Michel e vamos com legal, tudo, irmão. Ficou legal pra caramba, pô. Pô, Não, maneiro, eu achei... Cara, nunca ia imaginar que era só isso. Felipe Michel, meu irmão. É uma coisa assim, as pessoas... Ousado. Ousado. Você teve de quem herdar a ousadia, né, garoto? Pô, ousado. Pô, nem pensou na represália depois do sogro. É bom que é prático, né, irmão? Não, muito bom. Só não consegui passar isso, eu não tive essa ousadia com a minha esposa, né, irmão? Meus filhos, que são 4. Tu até pensou, meu irmão, não né? tem história. Mas no caminho tu foi Não refletir. tem história. Não tem história. Mas graças a Deus eu já comprei a televisão. São 4, eu já comprei. Senão eu ia levar essa aqui. Já comprei, meu irmão. Tá tudo certo. E eles têm o Michel no fim. Tem, o Michel no fim, mas não deu pra... Eu nunca tinha não visto deu Michel como sobrenome, o último nome mesmo. É sobrenome. Paulo César Michel. Paulo César Michel. Pô, tá certo. Felipe E Michel. Ângela Maria Penha Michel. E aí ficou Felipe Michel, tá tudo certo. É prático. Prático e objetivo. Que bom. Michel? Felipe? De cara, vereador. eu já te falo uma coisa, o seguinte, Fernando, uma coisa bem bacana, falando do nome. Fala. Ali quando eu tava nos juniores do Flamengo, e aí a gente subia pra treinar, ficava treinando, fiquei treinando 2 semanas, eu lembro a época, e o Vanderlei Luxemburgo chegou um dia e falou assim, garoto, vem cá, deixa eu te falar um negócio, vamos parar com esse negócio? É Felipe ou é Michel? Felipe Michel é nome de marca de roupa, tira essa merda desse nome, tu não vai virar jogador desse jeito não, hein? É Felipe ou é Michel? Felipe Michel é marca de roupa. E aí? Pô, falar o quê, pô? Não, mas tu escolheu o quê? Eu escolhi nada, eu mandei ele escolher, pô. Não falar nada. Eu falei, o que você prefere? Michel. Eu falei, então tá bom, é Michel. Vai continuar, é Michel. Não fala mais Felipe Michel, não. Ele falou, então tá tudo certo. Mas Vanderlei, na época, pô... Vai discutir com ele? Não, e Vanderlei era Vanderlei, né? Pô, pelo amor de Deus, eu vou falar o quê pra ele? O garoto é Felipe ou é Michel? Eu falei, caraca... Tu tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 18 18, anos. 19, 18 não é isso? anos. Pô. Vou falar o quê pra ele? Em 95 isso. Pô, 95. Falar nada. Baixei a cabeça... Não, em 95 o Flamengo tinha Romário, Zé Roberto, não é isso? Só Romário, Sávio, Edmundo, aquela turma. Aí eu falava, vou falar o quê pro Vanderlei? Caraca. Olhei pra ele e falei, professor, o senhor que manda o meu nome. Meu nome, a partir de hoje, é o que o senhor achar. Se é Felipe, se é Michel, José, Manel, qual que o senhor quer? Falei, Michel. Eu falei, então tá bom. Mais um que teve no Flamengo na época do Ataque dos Sonhos. Pô, isso é maneiro pra caramba. Não tem o que porque falar, não. ter visto esses 3 caras juntos, mesmo dentro das confusões que devem ter acontecido, pô, ver esses caras jogarem juntos deve ter sido coisa louca, né? Participar disso. É muito engraçado. Chegou a jogar? Eu cheguei, não, nesse período, 95 não, mas foi muito engraçado, tinha umas coisas assim, o Romário entrava pro coletivo só na hora do coletivo, e aí ele ficava dentro da academia, todo mundo dentro de campo, aquele clima, aí o Edmundo queria às vezes fazer também, o Sávio ficava, então os 3 craques, imagina, queriam o mesmo privilégio que o Romário tinha, então era muito... Uma vez eu teve um coletivo juniores com um profissional, o Romário jogou um dia antes, era a folga dele, então tava jogando juniores contra o reserva do profissional. Daqui a pouco o Romário chega e fala, ó, vou participar do coletivo, o coletivo ia começar, todo mundo já aquecido, e aí um olha pro outro, quem vai sair?
Meu irmão, eu lembro como se fosse hoje. Tava o Magno, um atacante que tinha no Flamengo. O Magno e... Eu não lembro o outro. Lembro do Magno. Aí olhou um pro outro. O auxiliar falou assim: ô Magno, me leve a mal. Mas você vai ter que sair, Romário. Vai ter que treinar, não tem jeito. Romário, tentou convencer o Romário. Romário, pô, isso é errado. Ele falou: meu, tem muita coisa errada aqui. Eu vou treinar e acabou. Quem manda aqui sou eu. E aí, pô, tu olhava aquelas situações assim, a gente não entendia nada. Saía pro lado. Falar o quê? Quem vai falar? Quem ia... Já Quem na era época- campeão do mundo, pô. Já treino vai começar. Melhor jogador do mundo. Treino vai começar. Calma, que o Romário tá chegando. Abre, desce o helicóptero. Caraca, já teve essa? Desce. Teve, pô. Teve. Era mais campeão do mundo. Melhor jogador do Melhor planeta. jogador do planeta. Chegando Caraca. no Flamengo, imagina, carregava tudo. Maneiro pra Tem que caramba. E respeitar. como é que tu chegou no Flamengo? Como é que tu chegou? Tu jogava salão antes? Como é que foi? De onde você é? Fala pra gente de onde Fernando, a questão do Flamengo é uma... Eu me lembro como se fosse hoje. Eu faço um filme na minha cabeça. Ali na Urca. Eu jogava futsal no River. Eu tive na base ali do... Fui pro Botafogo, fui pro Fluminense e jogava. Cheguei a jogar. Só que não era isso que eu queria. Eu queria ir pro Flamengo. E sendo tricolor. Eu queria ir pro Flamengo. Aí um belo dia pintou essa oportunidade. Eu fui treinar lá na Urca. Eu lembro a galera toda lá. Eu lembro... Marco Aurélio Jacozinho, Marcelo Leite, a Tirson. A Tirson morava na Urca. Sim, sim. E ali o primeiro dia foi bacana. Ali no primeiro dia eu já fui aprovado. No primeiro dia E no primeiro dia, olha só. Primeiro dia eu peguei a posição de titular. Me lembro como se fosse hoje. Que isso, Era cara? pré-mirim. Olha que loucura. Mas até eu, pô, quando Olha cheguei que no Flamengo. loucura. Mentira. No segundo tempo, o treinador já colocou e aí eu lembro como se fosse hoje. Era muito bacana. A gente, Quem era o moleque. treinador na O época? treinador era o professor Robson. Cara, Robson, coisa... isso não... Valteriano era o... Lembra do Valteriano? O Valteriano que virou... Massagem, depois virou Já fisioterapeuta. hoje é fisioterapeuta. Valteriano. Cara, O Russo era o motorista do ônibus. Tinha uma galera Caraca, lá aí, atrás. o Lembra do Russo... Russo? Cara, Lembra do Russo? dirigia ônibus, a Isso, Kombi do isso, Flamengo. isso, Pô, o era Russo uma galera- dirigia tudo, trator, avião, tudo que o Flamengo tinha, o Russo Era dirigia. uma coisa muito bacana, cara. Acabava o treino, eu saía da Praça Seca, pegava ônibus pra Madureira, trem até a Central. Central pegava o 107, chegava lá no treino, cheio de fome já. A gente treinava, depois tinha um pão com queijo e presunto, e aí depois uma sustagem no balde. Pegava aquela a pá de madeira. Colher de madeira. Colher de madeira. Grande. Mexia e a gente ali, cada um tinha que levar seu copo. Dizia E que ali tinha, a gente- que tinha clube que o massagista metia a mão e... Que resenha, Eu sei meu de irmão. história, E aí, né? pô, meu irmão, a gente... E ali foi bem bacana, pré-mirim, mirim, infantil. A gente foi campeão mirim brasileiro, carioca, infantil. Essa safra foi muito Não, bacana. pra galera entender, o time de 7-7, né? 7-7. De 7-7 do Flamengo era referência pra todas as outras categorias. Todo mundo. Eu tinha um treinador, já tava no Flamengo, cheguei depois disso, mandava ver os jogos dos caras. Mandava ver os jogos dele. Eu lembro que a gente foi ver um Vasco e Flamengo em São Januário. O time do Vasco era um time bom. Tinha Pedrinho, que hoje é comentarista. Tinha um japonês com a cabeçona grande que dava Aritana, porrada pra zagueiro, caramba. Aritana. Tinha um zagueiro, mas tinha um volante, quer dizer, um japonês que dava porrada pra caramba. Esqueci o nome dele. Sabe, lembra o nome dele, Marcelo? Como é que... Não, no volante no Vasco. Não, era um japonês mesmo, que dava porrada. Eu não lembro O time do Vasco era competitivo também. Pô, Foi um que a gente ganhou de 4-1. vocês meteram 4x1. Sério, assim, com o pé nas costas não. E mas outra coisa, sem fazer o muita empate era força. deles. Era deles O empate era deles. Aí a gente foi pra São Januário. São Januário, o Eurico fazendo um tumulto danado e é uma confusão. E aí o time do Vasco tinha Felipe. Felipe era reserva. Felipe era reserva do Bill. Lateral esquerdo. Pedrinho. Pedrinho, Valquimar. O time deles era muito bom. Era bom Time- pra caramba também, pô. Tinha um time muito bom deles. E aí a gente fez 4-1. Não, eu lembro Nesse desse dia eu jogo, fiz um pô. gol bonito. O Eu Jacó lembro desse cruzou, levantei a bola desde voleio. Não, cara, Foi o um time- golaço. o time do Eurico chegava Nosso ficava time bem era- feliz, Nosso né? time era bem bacana. O parceiro da sala dele. O nosso time era bacana. Tinha o Marcelo Leite, quem vê, o Luiz Alberto, que o pessoal ficou... Isso, conhecido, né? O Tirson, Atirson. Tinha o Pedrinho, meia Pedrinho, esquerda, que meia era um esquerda, craque. canhoto. Bruno Quadros. Jacó. Jacó, Cosma, uma galera Você- boa. 7-7, a Você- gente tinha uma safra... Era referência. Uma safra boa, uma safra Vocês boa. eram referência pra todo mundo. Léo mano. Inácio, Léo lateral Inácio, esquerdo, Léo o Inácio. Atirson. O Atirson nesse ano era... Não, não jogava. Não era jogava. reserva O Atício era reserva do Léo. No outro ano que ele começou O Atício era reserva do Léo. arrebentar. Mas era uma galera boa, uma galera muito boa, 7-7. A gente foi campeão. É isso que eu falo sempre.
a gente foi campeão de todas as categorias de base. A gente foi campeão mirim, carioca brasileiro, infantil carioca, juvenil, primeiro ano campeão carioca, esse campeonato. Esse campeonato? Segundo ano, campeão carioca, juniores, campeão carioca, em cima do Vasco também, desse time. Cara. E depois... E aí, o Flamengo estava nessa época, 95, 96, contratando muito. Então, poucos conseguiram despontar no profissional do Flamengo. A maioria jogou uma partida, 2, 3, vai emprestado para cá, vai emprestado para lá. É a realidade até do próprio futebol. Né? Dentro daquele funil ali, não são todos. Hoje o Flamengo até valoriza mais as categorias de base. Mesmo assim, continua sendo, não é fácil. Eu gosto muito de conversar com essa molecada aí que tá no Flamengo, acha que tem uma rapaziada que jogava no Madureira, no Olaria, e despontou até mais, porque o funil não é como é no Flamengo. Tem a oportunidade de jogar um profissional, que coisa que às vezes acontece com o cara no Flamengo. Mais, da visibilidade, e aí, meu irmão, a realidade é outra. E eu lembro como se fosse hoje, Fernando. Quando eu saí do Flamengo a primeira vez, fui emprestado pro Ituano, primeiro mesmo que eu coloquei tinha um buraco na ponta. Tomei um susto, porque era início de... Depois chegou toda a estrutura, o Ituano nesse ano fez um campeonato bacana, o Campeonato Paulista, mas eu tô querendo dizer, é um choque de realidade. E hoje em dia ainda é muito maior, porque o Flamengo do jeito que é hoje. Pô, pega um moleque para emprestar para um time de menor investimento, a discrepância é absurda e é difícil pro moleque aceitar. É muito difícil. Então, eu até... depois que a gente para de jogar, a gente pensa bastante, tenta ajudar. Um rapaz que eu ajudei muito, que eu tenho um carinho, um amor muito grande, é o Lucas Paquetá. Ele, quando estava ali no Flamengo, o Flamengo estava para emprestá-lo. E aí eu falei, rapaz, esse momento é muito delicado. E eu lembro que à época a gente estava aprovando alguns projetos, colaborando com o Flamengo, com Bandeira. E aí eu conversei com o Bandeira, falei, Bandeira, não faz isso não. Ele não vai fazer bem a ele esse empréstimo. Porque tem jogadores que faz bem o empréstimo. Mas tem jogadores que você sente que não vai receber bem isso e vai acabar. E eu colaborei com isso. Isso foi bacana. Falei com Bandeira várias vezes. Falei, Bandeira, tem que dar uma oportunidade para ele aqui. Ele vai virar aqui. E eu ajudei isso. Porque a tia dele trabalhava comigo, política. E aí eu participei bastante desse processo dele, que é um processo, Fernando, que a realidade é o seguinte. A questão dos empresários, chega no mirim, infantil, juvenil, tá lá juntinho. Quando sente que o cara, de repente, pode não virar, tem muitos empresários que tiram a mão. E eu passei por isso na minha vida. E aí você se sente... E ali é um momento que é o seguinte, irmão. Ou você dá a volta por cima, ou você se dedica para poder virar, ou de repente você pega ali uma rua à esquerda, que ali é o início de um... Ele tem uma filosofia com relação a isso. A pior fase na carreira de um atleta é a passagem do júnior para o profissional. Porque no júnior ele está disputando com um de 3 anos, no profissional ele vai disputar com 10. E aqui, infelizmente... Explica o que tu quer dizer com isso, pô. A competitividade, a diferença de idade. Pra todo mundo entender. Né? E aí, você pega o seguinte, os clubes do Rio não têm sub-23. Poucos participam. E aí, nesse universo, vai um montão de jogador jogado fora. Esse ano a CBF não vai fazer o Campeonato Brasileiro Sub-23. Eu tá até para ir para uma liga, que eu fiquei sabendo. Sim. Você tá falando uma coisa certa, esse funil ali, Seleção Brasileira Sub-20. Marcelo Leite, com a Tirson. Do Flamengo foi eu, Marcelo Leite, quando eu fui. Eu, Marcelo Leite, a Tirson. Do Vasco foi o Pedrinho. E do Brasil todo. Vários jogadores que se destacaram. E tudo para brilhar ali no Flamengo. E de repente as coisas desandam. Né? Tive lesão no pubis, aí volta, aí joga, aí disputa uma Taça Rio com um time misto. Um time misto. Ali, e vai virar, não vai virar, aí machuco de novo. Então, essa transição, e não virei no Flamengo, da forma que eu desenhei na minha vida, as coisas não aconteceram. Isso é a realidade da vida e do futebol. Do futebol. A verdade, as pessoas olham, aquilo ali não é realidade. O Fernando, que virou no Flamengo, que jogou, que se destacou no Brasil e no mundo, essa não é a realidade. Não é essa da grande maioria, não. Então, a realidade é outra. A realidade, por isso que precisa cada vez mais trabalhar nas categorias de base, principalmente dos clubes grandes, porque ali cria uma falsa impressão que às vezes não acontece. Eu depois, olha a situação, fui para o Ituano, voltei, fui para o Juventus de São Paulo, daqui a pouco eu cheguei ao ponto de ir
pro Lagartense emprestado pelo Flamengo. Lagartense fica onde? Lagartense fica em Lagarto, no Sergipe. Já imaginou você ir parar lá no Lagartense, em Sergipe, um cara que foi seleção brasileira sub-20, que tinha tudo pra brilhar no Flamengo? Imagina o que acontece com a cabeça de um jovem com 22, 23 anos. Imagina o que você... Isso, claro. Imagina o que acontece. Você acaba transferindo isso até para as pessoas que estão perto de você. Tu não consegue administrar. Aí daqui a pouco você vai para a Arábia, você vai... Tu teve na Arábia Saudita? Na Arábia Saudita. Na verdade, foi em Omã, no mundo árabe. Em que ano foi isso? Isso foi, se eu não me engano, só pra galera foi entender. 2001, 2002. Foi eu e o Roma. O Roma foi contigo? O Santos Silva que estava, na época, eu já não estava... Já estava naquela fase de rodar o Brasil e o mundo. E aí eles contrataram por empréstimo o Roma e queriam um jogador para colaborar com o Roma ali no time. E aí ficaram... agora no Flamengo os jogadores, o contrato tem o salário alto. Tem o Felipe Michel que esse é guerreiro. Esse vai. Eu falei... E aí eu fui com o Roma pra lá, pro mundo, fomos campeões da Copa do Sultão. Em 2001? 2001. Não, 2001 não. 2001 ou 2002. Pode ter sido 2002. Porque 2001 o Roma tava no título do Carioca. Então 2002. Porque, galera, durante o caixão. Entendam isso. Você ir pra Omã, pro um país totalmente muçulmano, com uma diferença de cultura absurda, sem ter nenhuma comunicação com o Brasil. A internet não tinha, não existia nada, não tinha televisão, não tinha nada. Pô, fala aí, maluco. E é muito louco. Tinha acabado de me separar da minha esposa, com uma filhinha de 4 anos. Ter que ir lá pra Omã. Chegamos lá, um país, uma cultura totalmente diferente. Mas ele tá rindo, né? Eu e o Quente Roma. pra caceta. Eu e o Roma, uma cobertura enorme. E pegamos uma cama, botamos no outro quarto pra ficar eu e ele, nós dois juntos, pra poder não ficar distante. Uma cobertura enorme, nós dois ali. Fomos campeões da Copa do Sultão, mas é o que você falou, a comunicação não é como era hoje, não tinha, e a gente ali ralando. E vida social nenhuma, parte, né, cara? E o mais engraçado, a gente ganhou e tal, e eu queria ficar. Tu queria ficar? Eu falei, meu irmão, vamos embora renovar esse contrato e vamos... Os caras, gente, campeão, e o Roma ainda com a ideia do Flamengo, falou, não, vamos voltar. Resumindo, ele fez o gol do título. Quis voltar, tu foi junto. Parceiro, vambora, fazer o quê? Se você voltar... Os caras vão me mandar de volta também, vão acabar me mandando de volta, vão ficar chateados com a gente, eu vou junto contigo, meu irmão. E aí o Edmundo Santos Silva, na época, falou assim, volta que vocês vão pra Líbia. Voltamos. Gaddafi? Fizemos uma reunião com o filho, aí sentamos com o filho do Gaddafi num hotel na Barra. Eu fui pra reunião com medo de não voltar. Aí o Edmundo falou assim, vai ser bom pra vocês... E sentamos, fechamos tudo, acabamos não indo pra Líbia. Foi o doutor Runco que teve aqui, que teve que operar o filho do Gaddafi com... Não, do Gaddafi não, do Saddam Hussein. Saddam Hussein. O sobrinho do Saddam Hussein. Mas tu vê que troquei os ditadores. Troquei os ditadores. Não, trocou os ditadores e o parentesco do ditador com E aí, ali eu lembro como se fosse hoje, o Roma, eu não queria voltar, que eu queria renovar o contrato. Falei, meu irmão... Já tava naquela fase, meu irmão, pra mim aquilo ali... Ganhava em dólar? Ganhava em dólar, falei, eu vou fazer o quê no Brasil, meu irmão? É aqui. Já é aqui que eu vou ficar, só quero ir lá de férias. Já tava com 24 anos, Mas resumindo, o Roma, não, vambora. E voltamos, mas só que é o seguinte, e o Sheik falou o seguinte, se vocês forem campeões da Copa do Sultão, eu vou dar um presente pra vocês. Eu vou dar 2 namoradas. Eu separado, eu falei, era tudo que eu queria. 2 namoradas e uma premiação. Tá combinado? Combinado. E a premiação que ele falou, eu falei, eu vou chegar no Brasil, eu compro meu apartamentinho. Já tava na minha cabeça. Meu irmão, fomos campeões da Copa do Sultão, fomos pro hotel lá, me lembro como se fosse hoje, o Sheraton. Fomos pro hotel, vai ter a festa, vai ter o presente de vocês. Chegamos lá, ninguém ganhou presente. Deram uma volta, o combinado do bicho, eles deram um décimo do bicho. Logo na tua vez. Deram um décimo do bicho. A gente quase perdeu o voo, porque ficou eu e Roma igual um desesperado. E as 2 namoradas? Tá doido? Pô, meu irmão. Logo na tua vez, eu com todo respeito, com todo respeito. O Sultão era pão meu irmão. Tinham 2 lá que o Roma falou assim, aí vai pra dentro, parceiro? Eu falei, eu não vou, não. Deixa eu chegar no Brasil. É época a gente levado, né, meu irmão? Não tem jeito. E o Roma, eu vou falar aqui, eu vou caguetar o Roma. O Roma foi pra dentro, tá? Eu não consegui, não. Eu fiquei... Com aquela latinha eu falei, meu irmão, eu vou esperar chegar no Brasil, meu irmão. Eu quero saber agora da nossa premiação. Meu irmão, faltando
meia hora pra gente chegar no aeroporto e os caras nada da premiação. Chegaram com 1/10 da premiação. Aí eu falei, Roma, vamos esperar. Não, vamos embora, parceirinho, vamos embora. Chegamos no aeroporto, quase perdemos o voo. Ele, please, chorando pra ir embora. Eu falei, meu irmão, eu queria era o meu dinheirinho pra comprar meu apartamento, né? Deu Mas pra o dar Roma já entrada. tava bem no Flamengo, não precisava. Pô, Aí eu falei, resumindo, tomamos uma né? volta lá em Oman, mas fomos campeões da Copa do Sultão, cumprimos o nosso papel e tudo faz parte de um aprendizado. Eu tenho certeza que aquilo ali que eu passei ali com o Roma, eu levo pra minha vida. Semana passada eu falei com ele, eu tenho um amor e um carinho muito grande Maneiro. pelo Roma. Eu não sabia dessa relação Meu que tinha com o Roma, meu não. irmão tem um amor por ele. Ali faz parte da nossa história, da nossa vida. Tudo que a gente passou ali naquele país são coisas que a gente leva futebol, meu irmão. Ele tá lá em Belém direto, Ele tá né? lá, advogado, falou que quando ele vem aqui no Rio, acaba nessa correria, a gente não consegue se encontrar, mas a gente se falou essa semana, nosso advogado lá em Belém do Pará. Tem que vir aqui, hein, cabeção? Pô, É por aí. Mas o futebol tem muita história, né? Eu tenho uma história, posso contar uma história aqui? qual você Lá quiser. de Lagarto. Lá de Lagarto tem uma história muito bacana. Tinha um massagista lá que era o Meinha. Aí ele contava as histórias. Qual o apelido dele? Qual o apelido dele? Meinha. Meinha. Tu tava lá também? Aí o Meinha contou uma história lá, contou uma história um dia lá no departamento médico. Aí o departamento médico é muita história, muita resenha. Aí a gente lá em Lagarto, meu irmão, interior de Sergipe. Meu irmão, foi lá que eu aprendi a tomar café da manhã forrado. Café com aipim, com batata doce, com tudo, né? Frango, com tudo. Aí, resumindo, o Meia contando a história, falou assim, contar a história do clube que eu tava, e aí falou que o presidente ia contratar um jogador, um atacante. E aí o treinador falou assim, não vai contratar. Esse cara aí eu não quero no time. Aí o presidente, vou contratar, não gosto dele, jogador aí não joga nada, cabeçudo e tal. Resumindo, domingo o presidente, o time vai e perde. Aí o Meinha, imagina o Meinha, time perdeu. Aí o time perdeu. Time perdeu, meu amigo. Chegou na segunda-feira, o presidente foi contratar o cara. Falou, meu irmão, vou contratar e acabou, não tem história. Quem manda aqui sou eu, perdeu, ele não tá com moral pra falar nada. Aí ele contratou o cara, tá ele sentado e o cara aí, de frente pra ele. E ele tá lá, assinando o contrato, tudo certo, tal, atacante forte. Daqui a pouco o treinador vai e entra na sala do presidente. Quando ele entra e olha o cara de costa, ele... E meu irmão, é o presidente. Pô, nem olhando pra ele por trás. E o cara se sentiu incomodado, o atacante, meu irmão. Pô, daqui a pouco ele falou assim, tem alguma coisa aqui atrás. Ele virou e grandão, forte. Quando ele virou, aí o treinador atrás... Pode contratar. Se movimentar bem com os dois lados. Pode contratar. Pô, ele falando não, já virou pro outro lado. Pode contratar. Se movimentar bem com os dois lados. Meia contando. Imagina, Fernando. Meu irmão, o cara vai dar mole? Quando virou aquele atacante forte pra caraca, o treinador, meu irmão, de não virou, pode contratar. Se movimenta bem, cadê os dois lados? Caraca, brother. Que resenha. Não, em Lagarto. Que resenha. Interior de Sergipe. E você escutando essa resenha lá em Lagarto, meu irmão. Deitado na... Foi eu, Coquinho e Edmilson. Lembra Caraca. Edmilson, irmão Edmilson, irmão do Nelly, irmão do Gil. Coquinho, zagueiro, canhoto. Coquinho, zagueiro. E o Fernandes, cara. O Fernandes também foi? Fernandes, o moleque mais novo que eu, e foi. Cara, tá ligado que o Disputamos Fernandes... a Copa do Brasil, jogamos contra Santa Cruz, encontrei Ricardo Rocha lá. Falei, meu irmão, Santa Cruz e Lagartense, lá em Lagarto. Aí Ricardo Rocha, treinador do Santa Cruz, outra resenha. Falei, caraca, olha a vida, como é que é. Eu tava com o Ricardo Rocha no Flamengo, agora eu tô no Lagartense. Olha o que faz com a nossa cabeça. Não, imagina. Não, e o Ricardo, ele veio aqui já. Ricardo já veio aqui. Ele é genial, é genial. Resenha. A gente encontrou com ele agora, segunda-feira, Na retrasado. festa da federação. O Ricardo Rocha tem uma resenha que é muito engraçada, né? Eu lá no Flamengo, eu gostava sempre, a gente sempre gostou, né? Por isso que hoje eu tomo muito café, porque a resenha, com café a resenha, aí o Ricardo Rocha pegava carona com ele às vezes. Antigamente, né, a gente troca. Aí o Ricardo Rocha, eu peguei carona com ele uma vez, ele falou, Michel, não tô aguentando mais. Eu falei, o que foi? Ah, não tô aguentando mais não. Pô, essas mulheres aqui do Rio, meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Eu saio comigo, meu irmão. Quer almoçar, quer jantar, quer cinema, quer me levar pra apresentar pra mãe, quer tudo. Agora, tá bom. Aí na outra semana eu vejo a mesma mulher com o Romário. Com o Romário, meu irmão, é rápido. Comigo quer jantar, tomar café. Pô, não aguento mais não, vou parar com isso, pô.
Comigo eu gasto um dinheiro danado, tem que conhecer a mãe, tem que tudo. Não acontece porra O nenhuma. Romário é rápido. Caraca, o Ricardo... Que resenha, hein? O Ricardo é Que maravilhoso. resenha comigo, pô, meu irmão. O Ricardo é outro dia o Bahia mandou mensagem pra mim lá de Portugal, falando que tava vendo o episódio do Ricardo, tava morrendo de rir, pô. Falou, pô, Fernando, tô vendo aqui o do Ricardo. Caraca, Ricardo Rocha é muito engraçado. Pô, meu irmão, Não, esses caras de lá, eu joguei com o Zé do Carmo no Ituano. Meu irmão, esses caras têm um poder, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, é uma coisa assim, eles não precisam falar muito pra ser engraçado. Não, os caras eles transmitem essa porra, né? Ontem meu irmão Uma mandou energia. de um também, que é uma comédia, que é o Amaral. Porra, o Amaral também é engraçado. Amaral O Ramon é já legal. virou personagem. O Amaral cada virou... uma- Meu irmão falou assim, esse cara tá perdendo, ele tem que fazer um stand-up, O pô. Amaral já virou É personagem. verdade mesmo, é O Amaral verdade. dá pra fazer um stand-up. Verdade. A Luiz, o Chulapa. Não, mas o Chula tá investindo nessa porra, tá arrumando um cascai com essa parada. Toda hora ele faz propaganda, o Chula Ué, tá... Chula aquela tá nessa história parada. que o Aloysio conta, as pessoas às vezes confundem até que é o outro Michel que jogou com a gente lá, que era mais amigo do Chulapa. Só que o Chulapa, quando chegou no Flamengo, em 95, nós éramos juniores, ele era reserva. E eu reserva, porque eu era o primeiro ano, e ele chegou no Flamengo. E eu me lembro como se fosse hoje. Esse dia que o Chulapa na Gávea, preliminar, o Chulapa ele entrava no segundo tempo, fazia gol, virava e mexia, ele fazia gol e ele ia dançar, né? Eu lembro como se fosse hoje aquela música de acordou em cima, aí ele dançava. Aí um belo dia, não lembro quem foi, a gente entrou no jogo, e aí não sei quem foi que cruzou, quando cruzou o Chulapa testou. Quando o Chulapa testou, fez o gol, e a gente partiu pra comemorar. Quando partiu pra comemorar, ele na grama, procurando o pivô dele. Meu irmão, aí a gente, vamos comemorar, ele, calma, pô, deixa eu achar meu pivô, quando virou, meu irmão. Meu irmão, sem o dente. E aí eu, pô, o Michel era eu ali que tava ali com ele. Porque a gente entrava sempre no jogo. O primeiro ano de juniores, ele o último ano. E ele era parceiro do Michel Cabeludinho. também. Eles moravam juntos ali na concentração e eu morando na E Praça acharam Seca. o pivô dele? E não, como é que acha? No meio da grama, No meio da pô. grama Meu irmão, foi da ele, Gávea. foi embora, meu irmão. E ele lá na grama. Calma, Michel, calma. E outra questão bacana do Aloysio Chulapa é o Ronaldinho Gaúcho, que é teu irmão, Sim. que sempre falou pra mim do que você fez por ele, né? Isso é bacana e você sempre teve um carinho por ele. E ele falou que lá no Paris Saint-Germain, uma vez eles para voltar no final do ano para passar as férias, aí o Aloysio Chulapa falou: Ronaldinho Gaúcho, você Rony, você já fechou tua passagem para ir embora? Já. Cara, mas não fechei a minha ainda não. Rapaz, corre, senão não vai dar, tu não vai voltar, vai passar Natal não. Não tá dando mais, não tem mais passagem direito. Aí ele ligou, o Aloysio Chulapa ligou, aí na hora que o cara ia falando, né, o PTA, aí ele, como? Não tô entendendo. Aí o que foi? Aí ele falou assim, eu não tô entendendo o que ele tá falando, não tô entendendo. Aí o Ronaldinho falou assim, então calma aí, deixa eu ver. Aí o cara é Y, aí ele, Y, aí ele não sabia o que fazia. Aí o Ronaldinho falou que entendeu, falou assim, aí o Ronaldinho falou assim, Aloysio. Aloysio, sempre Y, meu irmão, você lembra que é igual uma árvore. Lembra, Y é esse. E o Aloysio Chulapa não sabia na época. Aí eu Fazer o Y. falou que ele, pô, meu irmão, ficava como pra não falar que ele não sabia o que era Y? Pô, aí o Aloysio era titular, o Ronaldinho Gaúcho falando. Aí ele jogou, no outro dia ele só trotando no campo e o Ronaldinho participando do coletivo, que era reserva. Aí daqui a pouco ele correndo, Rony! Qual é o nome daquela letra que é igual a árvore? É Y, obrigado. Os caras, muita resenha. Não, porra, eu lembro dessa resenha. Eu vi os caras falando que ele tá fazendo. É PTA, né? É o código de viagem. O Ronaldinho que me contou essa resenha. Felipe, conta pra gente como é que você começou na política. Começa lá em Israel. Você teve a proposta de ir pra Israel, como é que Sim, foi? Conta sim, essa parada pra gente. Mas, o Fernando, é muito delicado, né, o futebol. A gente foi ali, aí fui parar na Catuense, da Bahia, rodei. Na Catuense tem uma resenha com um amigo nosso aí na Catuense. Mais uma né? resenha? Não com um amigo nosso. Mais uma resenha? Quando ele vier, ele vai contar, mas fala um pouquinho. Não, fala aí. Conta essa resenha? Da Conta Catuense. essa resenha? Pode falar o nome do santo, que não tem erro, não. Pode Conta falar o nome essa do santo. resenha? Pode falar. Tá bom, então vou contar. É amigo nosso, tá ali, tá aqui. Contar. Ele tá aqui, vamos falar. Nunca aguentei, ele tá aqui. Vou contar essa resenha. A gente, nessas andanças do futebol, Ituano, Juventus, Lagartense, Brasiliense, e aí
para Catuense. Onde, Catuense? Fala. Edmundo Santos Silva. Interior da Bahia. Edmundo Santos Silva. O cunhado dele tinha uma empresa chamada CEMA e montou um clube empresa lá na Bahia. Lá em Catu. Catuense. E aí... Quem vai? Vai, Felipe Michel. Fui eu e mais uns 3 do Flamengo. Daqui a pouco eu vou lembrar os nomes. Aí vamos lá pra Catuense. Fomos campeões da Taça Estado da Bahia. Final contra o Vitória, o time misto do Vitória, dentro do Barradão, campeão. Aí aquela festa. Aquela festa. Pô, meu irmão, eu lembro que tinha um Joãozinho, um atacante. Time do interior é engraçado, né? Tinha um Joãozinho, era atacante da Catuense. E aí o Joãozinho, o combinado era o seguinte: campeão, bicho de 3 vezes o salário. Meu irmão, quando a gente campeão entra no ano, e aí o Joãozinho... Alô, mulher! Joãozinho não tinha esse freio aqui, esse dente, Joãozinho... Mulher, pode comprar tudo, mulher, tô com dinheiro, com dinheiro! Só resenha, interior, meu irmão. Joãozinho foi mandado embora, não recebeu o dinheiro até hoje. Se comprou a bicicleta parcelada, meu irmão. Se comprou a bicicleta... Ó, pode pegar a Vitinho e levar no shopping. Pode comprar, mulher, tô com dinheiro. Pô, no outro ano, o Joãozinho foi mandado embora. A gente disputando o Baiano, o Joãozinho lá pra receber o bicho até hoje, meu irmão. Futebol é duro. Aí, tá rindo, né, Marcelo? Futebol é duro. Aí, resumindo... Esse goleiro tava nessa Aí, época meu irmão, do ligo título? pro Marcelo Leite, não. Ligo pro Marcelo Leite no Campeonato Baiano. Falei, Marcelo, como é que você tá? Pô, Felipe, tá. Falei, Marcelo, posso vir aqui na Catuense. Mas, Marcelo... E Marcelo, meu irmão, acelerado, né? Não, Marcelo. Acelerado. Só que o Flamengo... já não estava tendo mais oportunidade, foi emprestado para o América e tal. Eu falei, Marcelo, pô, meu, nosso irmão, goleiro, um dos melhores goleiros que eu já vi, seleção mesmo. brasileira de todas as categorias, um cara de caráter, amigo, jogamos a vida toda juntos. E aí, falei, Marcelo, meu irmão, tô aqui na Catuense, eu tô com moral. Quer vir? Falei, ó, o goleiro daqui é bom demais, mas, meu irmão, você é meu irmão, eu vou bancar a tua vinda. Quer vir? Quero. Falei, então, meu irmão, mas e aí, Marcelo? Não, tô tranquilo, sei que lá. Falei, então, vambora. Então, vambora. Cheguei no presidente, comprei a briga, Marcelo entra no avião. Meu irmão, Marcelo chega lá, os jogadores do time que gostavam de mim já escabriado. Pô, tu vai trazer um goleiro, nosso goleiro bom demais, nosso amigo. Pô, que isso? Eu falei, calma, contornei. Não, Marcelo Leite, meu irmão, calma. Não veio pra jogar ainda não, calma. Pegar o ritmo de volta e tal, que ele volta pro Flamengo. Pô, meu irmão, contando pra não dar problema. Chamei Marcelo, falei, Marcelo, presta atenção, cidade pequena. Meu irmão, vamos focar no futebol. Não vamos dar mole, pelo amor de Deus. Não, tô com a cabeça boa, filho. Pode ficar tranquilo. Tá bom, beleza. Marcelo Leite. O Iberê já gosta, né? Marcelo Leite focado, treinando, nada. Aí teve um belo dia, um sábado, acabou o treino. Meu irmão, Marcelo Leite, falou, Felipe, eu não tô aguentando mais. 10 dias só de treinamento. Pelo amor de Deus, vamos tomar só uma cervejinha, uma só, nós dois. Por favor. Falei, Marcelo, pô, pelo amor de Deus, é porque eu também ainda bebia. E aí eu falei, Marcelo, meu irmão, vamos fazer o seguinte, 2 cervejas. Pronto, ainda vou te dar essa... Vou fechar lá, vou falar... Ainda vou dobrar a aposta. A gente vai ficar escondidinho no bar lá, tal, o dono lá, amigo. Meu irmão, tomamos 2 cervejas, voltamos pra casa pra descansar. Semana que vem tem jogo. Tem jogo contra o Bahia ou Vitória, eu não lembro. Tá bom. Meu irmão, 1 cerveja, 2. Olhei pro Marcelo... Pode falar, já pegou olho no bolo, brilhando, já pegou no o cigarrinho outro, dele, pegou o cigarrinho dele, pegou o puma, cigarrinho já dele e acendeu. falei, ai meu Deus do céu, falei, Marcelo, mais 3, tá bom pra gente ir embora? Tá bom então. Quando tava acabando a terceira, ele só olhou pra mim, puxou o cigarrinho. Falei, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, eu vou embora pra casa. Fui embora pra casa e o Marcelo ficou. Meu irmão, umas 3, 4 horas... Quando eu olho, meu irmão, era véspera de carnaval, só vejo o Marcelo, ó. No meio de todo mundo, meu irmão. Já amigo de todo mundo. Abraçando daqui, Pedindo agarrando acender, dali. acende aí, Acendendo acende aí, cigarro. acende aí. Acendendo cigarro no cigarro do torcedor. Bebendo com o torcedor, abraçando, beijando. Volto pra casa. Volto pra lá, tá Marcelo de novo. O Marcelo chegou em casa 4 horas da manhã. Meu irmão, 4 horas da manhã, com o último torcedor deixando ele junto em casa. O jogo era que dia? O jogo era quarta-feira, meu irmão. Quarta-feira, meu irmão. O Marcelo, agora, se não me falha a memória, ele já tinha jogado contra o Bahia e foi o melhor em campo. É isso? Acabou com o jogo. Aí, acabou com o jogo, segura ele. Então, Irmão, falei, não faz isso. Cidade do interior, eu sei como é que funciona. Pra fechar, quarta-feira contra o Vitória, em Catu. O cara cruza a bola na área. Quando cruza, o Marcelo, é minha! O cara subiu de cabeça antes. Tufo, gol. Falei, acabou com o Marcelo agora. Marcelo domingo, meu irmão. Resumindo, meu irmão.
Teve o Marcelo. Falei, Marcelo, você falou pra mim que tinha mudado. Mudei, só por um período. Eu mudei 10 dias. 10 Os dias. outros. Resumindo a daí história, pra meu irmão, frente. ele quebrou Catu. Quebrou Catu. E na sexta seguinte, ele falou, irmão, a gente tem que desestressar. Muito problema tá tendo aqui. Vamos lá. Eu falei, não, vamos num outro mais escondido ainda. Que agora mesmo, se tu for naquele, nego te mata. Mas, pô, irmão, é uma história do futebol. Muito obrigado. Uma das tantas que o senhor vai contar pra nós aqui. Mas conta a parada do projeto social, velho. Que você já jogava, aí já começou a pensar. Tu falou que antes, uma parada que eu peguei, que tu sonhava em ser vereador quando era criança? Fernando, desde criança o meu sonho era o seguinte, jogar no Flamengo uns 10 anos, criar um nome forte. Depois ficar 2 anos jogando carteado com os coroas ali da Praça Seca, com eles. Eu tinha essa imagem, eu vou ficar ali com eles, depois eu vou ser vereador para trabalhar. E eu tinha um projeto social, com 21 anos eu tinha um projeto social já lá na Praça Seca. A rapaziada toda foi lá. O próprio Marcelo, o Juan, a Tirson, a galera toda foi lá prestigiar. E na época os caras do Molejo, o Moreno, estavam todos estourados, né? Muito estourados. Aí eles prestigiavam Claudinho Bochecha, o Claudinho era vivo ainda. E aí eu tinha esse projeto social. Inclusive um garoto do projeto social hoje, ele comanda o jurídico do meu gabinete. Então, para você ver como o projeto social, o esporte é importante. Então, eu sempre tive essa ligação. E ali, quando a coisa desandou no Flamengo, eu falava, meu irmão, não é isso que eu quero para minha vida. Eu ia porque eu precisava pagar minhas contas. Eu já tinha uma filha, mas eu não tinha mais o prazer de jogar futebol. Porque o que eu desenhei para minha vida desandou. Então eu ia porque eu precisava pagar minhas contas. Eu não tinha outro caminho. Eu acabei meu segundo grau com 17 anos, não consegui dar seguimento aos estudos. Então, meu irmão, virou uma coisa meio que obrigatória. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui para Jamaica, uma cena muito forte, Fernando. Quando eu cheguei na Jamaica para jogar, cheguei no aeroporto, a imprensa, aquela coisa, né? Chegando na Jamaica, jogador brasileiro, o professor René Simões, com o presidente da Federação Jamaicana, falou, Felipe Michel, presidente que é um jogador brasileiro para incentivar o futebol no país. Pô, então, você pega? Eu falei, professor, aquela história. Quem é que vai? Felipe Michel. Foi pra Catu, foi pra Lagarto, foi pra Oman. Não vou pra Jamaica? Jamaica, pô, tá maluco, pô? E aí a história que eu vou te falar da Jamaica. Quando eu chego no aeroporto da Jamaica, eu falei, meu irmão, não é isso que eu quero pra minha vida mais. O que eu tô fazendo na Jamaica, meu irmão? Já me separei da minha primeira esposa. Meu irmão, tô já tava praticamente noivo. Daqui a pouco eu vou perder. Vou ficar sozinho. Entendi. E essa vida perambulando pelo país, meu irmão. Mas fui pro hotel. Quando eu chego no hotel, Fernando, olha só a cena. Quando eu chego no hotel, entrei por trás. Falei, caraca, esse hotel aí, tomei banho, deitei na cama, a depressão já batendo, cara, a tristeza. Mas eu falei assim, meu irmão, não é isso que eu quero pra minha vida mais. O que eu tô fazendo aqui em Kingston? Futebol, não é isso que eu desenhei pra minha vida. Não é isso que eu me preparei, não é isso. Não é esse o futebol que eu queria viver. Aí desci pra jantar. Quando eu desci pra jantar, Fernando, quando eu entrei pra parte da piscina, aquela piscina grande, ali eu olhei, ali eu vi que chega. Olha que coisa. Eu olhei pra piscina, eu lembrei da imagem. Com 17 anos, eu juvenil, subi para os juniores com vários... Marcelo Leite, a Tirson e outros, Luiz Alberto, e a gente viajou pelos juniores do Flamengo para Jamaica para uma excursão. E aquele hotel que eu estava chegando, você foi o hotel. E eu fiquei com aquela cena, eu, a Tirson, Luiz Alberto, Marcelo, aquela galera, a gente pulando na piscina, brincando. E ali, com 17 anos, era um jovem, 18 anos, seleção brasileira sub-20, campeão de todas as categorias, que estava para vencer no Flamengo, e agora um homem de 24, que aquele sonho dele foi por água abaixo, e ele estava indo para Jamaica para incentivar o futebol do país. Foi um choque de realidade, eu comecei a chorar, fui jantar, e aquilo tudo, eu não conseguia pensar mais em outra coisa, a não ser... Era o mesmo hotel, só que eu entrei por trás e não me liguei. Não se ligou. Não me liguei. Então, a mudança... E aí vai, a cabeça. O mental, olha, né? olha o mental, o que faz o futebol, o que faz com a cabeça do ser humano. Claro. E aí, meu irmão, encontrar ânimo para treinar. E tu resistiu? Resisti. Fui o jogador que mais tempo ficou na Jamaica. Brasileiro? Fiquei 3 meses. Fui o jogador que mais ficou na Jamaica. É sério? É sério. Um colombiano conseguiu ficar 40 dias.
pra jogar no país, porque é o seguinte, é uma cultura totalmente Diferente lá. diferente. A o quê? independência do país foi Beisebol. em 88. Beisebol, que é o esporte. A independência do país foi em 88, velho. Olha só a diferença. Verdade. Fui disputar o clássico do país, Portmore United, que era o meu time, e o outro que eu esqueci. Irmão, a droga, a maconha é liberada no país. Sim. Os jogadores do meu time iam no ônibus, tomando uma cerveja, fumando um baseado. Pô, chegava tudo letárgico. Meu irmão, Como é que corre? Pode passar Meu irmão, aí, uma pode coisa passar aí. não era profissional. Não, entendi. Não era profissional. E tu viveu um mundo totalmente Um mundo profissional. totalmente... Meu irmão, eu fui jogar em Pô, Montego Bay, aí depois, aí minha mulher foi pra lá. Aí fui jogar em Montego Bay, a minha mulher ficou trancada em casa 3 dias, porque a gente ia pro shopping, não tinha cultura deles. O cara vinha pra cima da minha mulher e falava good, very good, good. Ficava olhando. Aí pedia pra ela virar. Eu falei, ô, meu irmão, respect. que- Tal. Pô, era respeito, irmão. Que coisa de maluco, cara. Coisa assim, o país é a cultura deles. É deles, é Pô, cultural. entendeu? Eu chegava do treino, a mulher do segundo andar, meu irmão, olhava assim, a mulher me chamava pra ir na casa dela, uma coisa, a cultura deles, meu irmão. Cultura deles, entendeu? Então, uma coisa muito... Caraca. E aí, como é que você faz? E eu, meu irmão, tudo muito difícil. O errado é você. Sabe, tu tá eu lá na terra treinando, deles. jogando o clássico do país, meu irmão. Nós ganhamos de 3-1 do time do cara que comandava o país. Entendi. Né? E eu, do presidente da federação. Meu irmão, o cara foi no vestiário, chamou a atenção dos jogadores, foi pro lado de fora e deu 3 tiros pro alto. 33 mil pessoas no estádio. 33 mil pessoas no estádio. Então, uma cultura, isso tudo vai... Fala assim, meu irmão, O que eu tô fazendo aqui? pô... E o professor René Simões, eu rendo toda homenagem. O cara levou a Jamaica para a Copa do Mundo. O cara mudou aquilo tudo lá naquele país. E eu fui lá para colaborar. Colaborei com o que eu pude, mas, meu irmão, fui no meu limite. Com 3 meses eu falei, não dá mais, meu irmão. Não dá mais. Não tem como mais. E voltei. Então, isso tudo... Aí você volta. Aí quando você falou, voltei. Aí pintou para eu ir para Israel. Israel. Faixa de bomba. Gaza. Vai pensar logo na faixa. No auge, bomba, não sei o quê, pau. Falei, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida? Daqui a pouco eu vou morrer. Já perdi família, não sei o que lá, meu irmão. Faixa de O cara Gaza. que desenhou a vida toda. Ele já tinha ido para a Arábia. Pô. Já E tinha- vendo, Oman, e vendo Oman. meus amigos, você vendo vários amigos seus brilhando, e você fala, aí, sabe, isso cria... Procurando onde você na errou. tua cabeça, tu entra em conflito, né? conflito, meu irmão. Então Conflito. a tua cabeça vai pirando. Eu falei, meu irmão, domingo era o voo para Israel. Quando deu sábado, falei, meu irmão, saí de casa, falei pra minha mulher, falei, ó, vou sair, vou dar uma volta, que eu tenho um compromisso e tal. Falei, meu irmão, eu vou me embriagar para me isolar para amanhã eu viajar. Olha que loucura já na cabeça. Não adiantou nada. No outro dia eu acordei e falei, eu não vou mais e acabou. E eu tô pensando seriamente em parar de jogar futebol. E isso eu já vinha falando. Aí apareceu para eu ir pro Ceará. Eu falei que não ia para Israel e acabou. Eu falei, vou pular uma bomba daquela vai explodir, eu vou ir. E aí, meu irmão, quando eu fui pro Ceará, Tu foi pro Ceará? aí fui pro Ceará, cheguei lá no Ceará, o Ceará 3 meses sem pagar, uma confusão, tal. Fiquei 1 mês, falei pro professor Lula Pereira, professor Lula, não tem como mais, eu tô parando de jogar futebol, não quero mais. Eu entrava em Fortaleza, no hotel, depressão já, um processo depressivo já, praia de Iracema, tudo pro cara ser 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 feliz. Entre aspas, né? Mas, meu irmão, a cabeça já pirando. Eu falei, meu irmão, não é isso que eu quero mais. Voltei, parei em Salvador, fiquei 10 dias em Salvador, já definindo minha cabeça de parar largar o futebol. E o outro caminho, já tinha na cabeça? Ó? Não sabia o que eu ia fazer. Cheguei no Rio, eu já tinha a minha segunda filha, com 2 filhos, casado, com 2 filhos, 2 filhas, e sem saber o que eu ia fazer do meu futuro. Caraca, Mas com falei, 20, meu irmão, 20 futebol não quero quantos mais, anos? 26. 26 anos. Falei, mas futebol não quero mais. Não, pode ir, continua. Futebol não quero mais. E aí, resumindo a história, eu conversando com a minha esposa, uma coisa que eu tinha certeza, eu agora, meu irmão, quero ser feliz. Eu agora, meu irmão, quero... Não, parei. E aí, o que aconteceu, meu irmão? Mergulhei de cabeça na bebida e na farra. E aí foi pior ainda. Caraca! Foi Parei, pior vou ainda. ser feliz. Vamos beber. Mas na Tudo cabeça... bem, entendo que encontra a Mas, ô, Fernando, felicidade deixa eu aí. falar.
Fernando, presta atenção que eu vou te falar. Na época, garoto, cara. Claro! Como atleta, eu, na época, gostava de beber uma cerveja, às vezes, saía. E aí eu tinha que beber escondido, tinha que sair escondido. Parei de jogar. O que o cara pensa em fazer, meu irmão? Não precisa esconder mais nada de Não ninguém. precisa esconder mais nada de ninguém. Eu vou chutar o balde. E vai fazer o que da vida, meu irmão? Fiquei um ano. E aí, graças a Deus, alguns amigos me acolheram do setor privado. Foi quando eu fui pro setor privado. O pessoal da Casa do Biscoito, Supermercado Cristal, Presunic, à época, Ufa Doces. Os caras foram me acolhendo para eu poder retomar. E aí eu peguei uma representação do Paraná, vim pro setor privado. E aí foi uma coisa seguinte, irmão, eu comecei a ganhar dinheiro como às vezes eu não ganhava no futebol. E sem precisar dormir cedo, sem precisar cuidar do meu corpo. E aí eu me afundei na bebida e na farra. Ai! Porque com dinheiro no bolso, pô, sem precisar dormir cedo e tal, fui pra farra. Meti de cabeça, Fernando. Minha cabeça já pirada já. E, meu irmão, e casado. E virando noite na rua e papapá. E trabalhava e bebi, trabalhava e bebi, meu irmão, nessa ordem. Até que um belo dia, meu irmão, cheguei em casa, acordei no outro dia, pressão 21/11, fui pro hospital, de manhã, fui de tarde, fui de noite, caí numa síndrome do pânico, depressão, fui parar no psiquiatra, fui parar na São Bernardo, na Barra, com a minha esposa, meu corpo todo torto, eu todo travado, a cabeça, o corpo, É mesmo? eu praticamente morrendo ali, meu irmão. A minha esposa chorando, se tremendo toda, correu. Meu pai veio, falou, dá um sossega-leão nele, porque senão ele vai morrer. Eu falei, pai, eu vou morrer, pai. Eu vou morrer. A pressão explodindo, o corpo todo torto, cabeça pirada. Eu fui no fundo do poço ali. Ali eu vi, eu falei, meu irmão, eu tô morrendo. Síndrome do pânico, depressão, psiquiatra, remédios, e Rivotril de manhã, de tarde, de noite, não dormia, antidepressivo, e, meu irmão, não sabia o que fazer da minha vida, e corria pro hospital toda hora, achava que ia morrer, ia de pijama para o hospital, ia... Meu irmão, eu cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço. E ali, o apoio da família, o apoio dos amigos, eu consegui começar a aprender a conviver com isso. Não queria saber de futebol. Não gostava de ouvir, não gostava de ler, não gostava de participar, não gostava de nada. Gostava de nada. Eu me isolei desse mundo. E aí caí na depressão, fui melhorando, até que um belo dia eu consegui me livrar, mas ainda continuei nessa questão de bebida e farra. De bebida e farra. E esse carro ia bater um dia. E bateu. Fui mais ainda pro fundo do poço. E foi quando eu falei, meu irmão, chega. Eu perdi meu primeiro casamento, vou perder o segundo, o futebol acabou, eu tenho que virar essa página e fazer uma nova vida, uma nova história. O meu primeiro objetivo, jogador de futebol. Não fui da forma que eu queria, mas a página virou. Qual era o meu segundo objetivo? Ser vereador. Então agora eu vou ser vereador. Verdade, de criança. Agora eu vou ser vereador. Foi quando eu encontrei o Romário. O Romário estava vindo deputado federal, ajudei ele na eleição de deputado federal. Comecei a fazer uns trabalhos mais ainda social na área do esporte, envolvido na área política. Vim candidato a vereador em 2012. Consegui me livrar, Fernando, uma coisa que foi uma conquista na minha vida. Consegui me livrar da bebida, porque quando eu parei de jogar toda essa história, eu me envolvi muito com a bebida e com a farra. E consegui me livrar da bebida. 9 de dezembro de 2010 foi o último dia que eu bebi uma bebida alcoólica. Consegui, graças a Deus. Caraca, porque não foi faz muito fácil. tempo. Porque a Sabe bebida... que a droga que mais mata é o álcool. Sim, pô, porque é Não é liberado. cocaína, não é... Mas Não vou dizer pra você Boa, Iberê. que assim, o álcool, ele potencializava ainda mais, porque eu tomava antidepressivo, eu tomava remédio, então virava uma bomba. Verdade. Virava uma bomba, juntava os antidepressivos com álcool, virava uma droga muito maior de potencial. Então, ali eu consegui me livrar da bebida, porque me fazia mal. Então, foi tudo um processo. Vim candidato a vereador, fiz 4.016 votos e não fui eleito. Aí comecei a trabalhar com o Carlos Osório, à época. O Osório é o cara que trouxe as Olimpíadas, realizou o Pan-Americano. Um cara que era do setor privado também, veio para a vida pública. Fui assessor dele até 2014, ele foi eleito deputado estadual.
E ali trabalhei muito com ele, aprendi. Era engraçado que era o cara que ia pra rua de colete, apitava. E às vezes as pessoas falam, Felipe Michel, esse aí eu jogava muito, sei que lá, e eu de colete apitando já na política. Eu falei, meu irmão. Mas é legal, a galera. Não, é legal, mas eu já tava na cabeça. Meu irmão, eu tava na rua apitando, trabalhando de 5h30, 6 horas da manhã até 11 horas da noite. E o que o futebol. O que tu conseguiu fazer com o futebol dentro da política e o que o futebol fez com você, te ajudou na política, dentro desse processo de. Porque tu é de Jacarepaguá, Jacarepaguá. O futebol me ajudou, Fernando, no amadurecimento, porque a gente. Hoje tô com 46 anos. E eu, assim, às vezes eu falo assim, cara, parece que eu tenho 70 anos, 80 anos. Porque o futebol te faz isso, né? Você, desde cedo, você aprende. A gente teve uma vida. Comecei com 7 anos no futsal, então a gente, com 12 anos, já estava no campo. Então você pega ônibus sozinho, você pega trem, pega metrô, você treina, você viaja. Você com 13 anos, eu já pagava a minha escola. Com 13 anos, eu comprava minhas coisas. Tanto que com 16 eu trabalhava caixa no baile funk para arrumar um dinheirinho para minha casa. Então o futebol te dá responsabilidade, te dá amizade, te dá conhecimento, te dá abertura de portas, aprender a conviver em grupo. O futebol te dá tudo, meu irmão. É só você saber usar. Mas aí também te dá o outro lado. Te dá o outro lado, que é aquela coisa que você cria na tua cabeça, que você vai ser um jogador consagrado, vai ser um atleta que você vai ganhar dinheiro, que você vai ficar rico, que você vai resolver o problema da tua família, e de repente você não consegue Muitas isso. vezes não acontece. Então o futebol também tem esse lado, que é a realidade. E eu vivi essa realidade e que não foi fácil. Suportar. O Osório foi eleito deputado estadual e eu ali naquela ralação, meu irmão, morando de aluguel com a minha esposa. Meu irmão, eu fui no fundo do poço, cortava minha luz, cortava minha net. O cara que era jogador de futebol, de repente, foi no fundo do poço. E teve que cavar lá no fundo do poço. Até que em 2016, depois dessa construção toda de trabalho, eu consigo ser eleito vereador da cidade. E trabalhando de segunda a segunda. E a tua base forte é onde aqui no Rio? Jacarepaguá, mas só que trabalhando com Osório, eu tenho um voto espalhado pelo Rio todo. Por exemplo, ficou conhecido no... Tive 1.000 votos na ilha, tive 10.000 votos na região de Jacarepaguá e Barra, tive 1.000 votos na região do Grande Meia, na Grande Tijuca mais 1.000, na Zona Oeste 2.000 votos. Então, espalhei meu voto, que fui secretário. Isso é bom ou é ruim dentro da política? Isso é bom, porque a gente... Fernando, a gente que tem sonho de um dia crescer politicamente, a gente não pode ficar concentrado só em uma região. Apesar de ser nascido e criado morador de Jacarepaguá, ali uma região que eu tenho um carinho, um amor muito grande, todo mundo saiu de algum lugar. Né? Isso, claro, verdade. Todo mundo saiu de algum... O Fernando saiu ali da Zona Oeste. Saiu de Padre Miguel. Padre Miguel, o outro... Assim é a vida. É isso aí. Os nossos amigos, cada um saiu de um lugar e você acaba tendo um amor e um carinho especial, mas você tem um trabalho, uma responsabilidade pelo Rio todo. Então, isso é uma questão que consegui ser eleito vereador, fui reeleito em 2020, fui secretário, coordenei o maior e mais seguro carnaval de todos os tempos, fiz um trabalho para a terceira idade. Qual carnaval foi esse? Foi o carnaval de 2020, foi o maior e mais seguro carnaval de todos os tempos. E ali a gente traz do esporte, aprender a conviver em grupo, agregar todos os órgãos da prefeitura, todo mundo numa unidade só, trabalhando, valorizando, sendo humildade. Então, o esporte, várias questões que eu trouxe. E é uma questão à frente da saúde mental na Câmara, para trabalhar a questão de saúde mental, que é fundamental. Eu falo para os atletas hoje, os caras que já jogaram, que estão jogando, eu não conheço, poucos eu vi parar de jogar, Fernando, e ser bem resolvido mentalmente. Não ter nenhum problema de saúde mental. Desde uma simples ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente vê várias pessoas que têm esse problema e não falam. E isso é muito preocupante. Hoje a sociedade como um todo está com esse problema. Eu vou te fazer uma pergunta com relação a isso. Só deixa eu pedir para a galera se inscrever no canal, deixar o seu like, que a Maiara tá quase tacando a plaquinha na nossa cabeça. Pra evitar. Não, a probabilidade dela acertar o gordo aqui é por isso que eu tô protelando pra ver se ela remessa. O gordo tá aqui. Pô, se inscreva no canal, galera. Pô, deixa o seu like aí, que o Felipe tá contando umas histórias muito, mas muito legais e que muita gente não sabe ou finge que não vê. E isso é interessante pra caramba a gente perguntar. O que
você falou que falou na Câmara, você falou da saúde mental. Como você acha que a Câmara dos vereadores pode ajudar a população, enfim, não sei se nas escolas, nos projetos sociais, como eles podem ajudar com relação a isso? Fernando, o poder público precisa para ontem colaborar não só com as escolas, mas com os clubes de pequeno porte. Os clubes de pequeno porte não têm estrutura. E ali, aqueles jovens colocam toda a esperança e expectativa da sua família no futebol. Sim. Então isso é muito preocupante. Então o poder público precisa fazer um trabalho para ontem com as crianças, com os jovens. Vamos falar, futebol, cria aquela expectativa. Hoje os meninos jogam no clube pequeno, estão cheios de tatuagem pelo corpo, cheio de brinco pela orelha, cheio de cabelo e acha que vai ser o jogador... Sou eu! Você cheio de tatuagem pelo corpo, cheio de brinco na orelha. Só faltou o cabelo. Presta atenção que eu vou te falar, Fernando. Você é a exceção do futebol. Sim, você é um jogador de destaque no Brasil e no mundo. Então você venceu. Você venceu no futebol. Sim. Com o teu futebol, com a tua conduta, com o teu caráter e tal. Então, mas isso não é a realidade do futebol. Não, tô brincando. Falei por causa do estereótipo, do brinco, das tatuagens. Você sabe é que você representa. Sim. Mas só que a realidade do futebol não é o Fernando. Não. É outro. Não é o Atirson, não é o da nossa galera lá sim, toda, Luan, Lê. Então a realidade é outra. Então, isso é uma questão. Então, falando da questão da saúde mental, hoje é uma questão que eu venho falando isso desde 2017, primeiro dia que eu assumi lá o mandato. Cada dia mais essa questão vem. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Caraca, não o Brasil é o maior consumidor de Rivotril no mundo. O Brasil é terceiro lugar em ansiedade no mundo. O Brasil, os índices, isso no mundo acontece, mas no Brasil cada vez mais isso vem acelerando. Então o poder público precisa para ontem criar políticas públicas. A gente vem legislativo, cobre e fiscaliza a prefeitura e a gente vem cobrando. Vem melhorando, mas precisa melhorar cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens. Eu estou percorrendo todas as escolas municipais, a gente vê cada dia mais aquelas crianças, aqueles jovens com problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, o poder público precisa colocar em todas as escolas municipais uma rede de proteção psicossocial. Tem que ter em todas as escolas um psicólogo, um psiquiatra que dê suporte para essas crianças e esses jovens. Isso que a gente está vendo hoje, essa onda do que está acontecendo nas escolas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, isso tende a piorar. Então o poder público precisa para ontem, a sociedade como um todo, precisa se mobilizar para que possa dar um suporte para essas crianças e esses jovens. Se nós já não é fácil a gente conviver com isso, porque as pessoas, você vê, as pessoas têm vergonha, têm medo, se sentem mal, tem a psicofobia. A psicofobia é todo preconceito a qualquer problema de saúde mental. Você chega num lugar, eu tenho um problema de saúde mental, é maluco. Todo mundo se afasta de você. É maluco, é maluco, é maluco, é maluco. Então, a questão não é essa. Hoje, a coisa mais normal, você vê uma pessoa ter problema de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, até uma esquizofrenia. Então, as pessoas hoje têm que aprender a conviver, têm que falar. E o apoio tem que ser maior cada vez. Então o poder público precisa acelerar isso. A gente vê cada vez mais as pessoas hoje, a maior causa das pessoas se afastarem do trabalho é por questões de saúde mental. Então isso é um problema que assola não só o esporte. Jogador para de jogar, Fernando. É muito difícil de você ver um atleta que para de jogar e ele está bem de cabeça. Com o tempo, ele tem... No outro dia eu perguntei até pro secretário de saúde, o doutor Luizinho. Falei, doutor Luizinho, o que é o problema que acontece com os atletas? Qual é o problema? Foi simples. Os atletas de alto rendimento, eles produzem uma substância, uma droga natural que é diária. A partir do momento que ele está treinando, está jogando, está disputando. Então o organismo ele já produz essa droga natural que é dopamina que te mantém ali aceso. Então, a partir do momento que você para de jogar, você acabou. Você não treina mais todo dia em alto rendimento, você não compete, e isso bate direitinho, Fernando. O dia que eu vou pra Câmara, a Câmara tá morna, eu falo, trabalho, tem que trabalhar.
Mas o dia que a Câmara tá lotada, Que o bicho as tá pegando galerias, lá. o bicho tá pegando, votação, briga, discussão, debate, isso, aquilo, aquele dia é o meu dia. Pô, Tanto que o advogado teve um dia uma votação que o advogado do meu gabinete, o Douglas, que eu te falei, Sim. ele veio, Felipe, como é que vai ser? Pô, isso aqui, todos se tremendo. Falei, rapaz, pelo amor de Deus, hoje que é o dia da gente ser feliz, rapaz, vamos trabalhar, vamos debater, vamos lá, rapaz, é isso. É isso que a gente precisa. Ele, pelo amor de Deus, cara, o pessoal vai, olha lá do outro lado, o pessoal vai votar mesmo. Aquilo lá, olha lá, eu falei, pô, e aquilo ali, meu irmão, a vontade de sair correndo pelo plenário e tal. E ele falou uma coisa certa. Então, a partir do momento que o cara para de jogar, para de qualquer esporte, então ele perde isso. Então, a partir do momento que ele perde isso, ele busca o refúgio em outros lugares. Aí ele busca o refúgio na bebida, ele busca na droga, ele busca na noitada, na farra, ele busca em outros lugares que leva ele, às vezes, ao fundo do poço. Então, é difícil. Quando para de jogar, isso é uma questão que tem que ver para ontem. Isso aí é uma questão que a CBF precisa trabalhar, Concordo. as federações precisam trabalhar isso para ontem. Eu até quero te dizer aqui, não sei se você sabe, eu fui eleito na nova eleição que teve, na última eleição que teve, como vice-presidente da FERJ. A gente assume o mandato até final de abril agora. Que isso, parabéns, velho. A Rubens Lopes me fez essa convocação, eu tive que aceitar. Tenho certeza que eu posso colaborar muito. Então isso precisa ser trabalhado, não só no esporte, como nas escolas e na sociedade como um todo. Hoje o problema é gritante. As pessoas estão adoecendo, principalmente após essa pandemia, de qualquer tipo de problema de saúde mental. A gente tem, às vezes, do nosso lado e a gente não está sabendo conduzir. As pessoas não falam por vergonha, por medo, e a gente precisa, sim, botar o dedo nessa ferida e a gente encarar isso de frente. E aí a prefeitura precisa, para ontem, aumentar o número dos CAPs. CAPs, Fernando, é o Centro de Atenção Psicossocial, onde ali a gente tem psicólogo, psiquiatra, e precisa ter um 0800, que a pessoa de casa ligue. Hoje a CVV faz esse trabalho, mas a prefeitura, o governo do estado, eu venho conversando com o secretário, doutor O que é CVV? Só pra galera entender. CVV é um centro de valorização à vida. Então, mas só que não é do poder público. Então, o poder público. Então, o doutor Luizinho se comprometeu a criar esse centro de atendimento 24 horas, porque você, às vezes, está com um problema em casa, você tem vergonha, você não sabe o que fazer, e você precisa ter alguém para você ligar para buscar apoio. Maravilha. Porque, às vezes, você não tem esse apoio na sua família. Então, isso é fundamental, principalmente nesse momento que as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E conta com a gente. Precisar. Perfeito. Que aquela telefone que você liga quando a pessoa está querendo suicidar, aquela coisa, valorização da vida. Entendeu? E qual o número? Qual o número? Pô, procura saber aí que a gente vai. Vamos falar do número dele aqui. 18. Vamos falar dele aqui. Minha cabeça agora. Não, fica tranquilo, vamos descobrir agora. Pô, e conta com a gente. Precisar de qualquer coisa, divulgação, participação, vídeo, caramba, pode contar aqui com o StoryCast, que a gente tá junto, a gente participa de alguns papos sobre isso. A gente estava agora, antes de vir para cá. 188, galera. Número do CVV, qualquer problema, 188, qualquer dificuldade psicológica. Pô, calma aí, tem hora pra ir embora? Só falar. Não, vambora. Relaxa, vambora. Mais 10 minutinhos dá pra ir. Não, mas... Tem que... 4 horas é a sessão. Felipe, é interessante tudo isso que você falou. E as medidas que vocês estão tomando são para efeitos imediatos. Mas a médio e longo prazo, já se pensou na meditação para começar com as crianças? Que a meditação é como se fosse uma musculação para manter a tua mente mais forte e evitar esses números aí. Alguma coisa de começar assim com as crianças? Porque eu acho que se começasse isso bem criancinha, metade ou a maior parte não teria esse tipo de problema, porque você tem um cérebro forte. Eu concordo plenamente. Eu estava até vendo um estudo essa semana ou a semana passada que, através da meditação, esse grupo de estudo identificou que as pessoas, o ser humano, ele teve uma melhora muito grande. Eu creio que é um excelente caminho também. Isso é uma questão que até a gente que já está começando a entrar no futebol, isso. Eu acho que em clubes da Europa, bacana, da MLS, os jogadores concordo, já trabalham essa parte. É uma questão que eu acho até bacana a gente levar para o Poder Executivo, para que eles possam também
adotar essa forma de tratamento que vem dando resultado. Eu vi até um estudo... médio e longo prazo. Eu vi até um estudo... Eu sou prova disso, porque há 5 anos atrás, eu tomava remédio para dormir todo dia. Stilnox, fazendo propaganda do Stilnox. E aí eu fui numa ONG indiana, fiz um curso, e desde então nunca mais eu tomei remédio para dormir. Nunca mais. E eu sei que essa ONG, né, Arte de Viver, fez um trabalho na escola na Maré, e não aqui no Brasil, mas fez em presídios na Argentina, se eu não me engano. E o índice de presos que praticavam meditação, aquela coisa, o retorno para o sistema prisional era infinitamente menor. Muito bacana, muito bacana. Não, uma boa ideia, uma boa ideia. E a questão que foi bacana também, Fernando e Anselmo. E somos praticantes. Bacana. Somos, já há muitos anos. Mas eu tava vendo a reportagem e o resultado foi super positivo. E eu fiquei até pensando, falei, eu vou... Faz, tu vai mudar. Eu gosto sempre... Tem gente... na internet, vai procurando, tem aplicativos que ajudam. Cara, aí ajuda. E aí o remédio, o próprio nome diz, remédio, é para remediar. Isso não e eu é para remediar. Eu consegui, graças a Deus eu consegui, porque eu consegui me livrar desse bendito do Rivotril. Porque a gente tem que falar bendito, porque quando a gente precisa tem que tomar mesmo. É isso aí. Tem que tomar mesmo. Mas eu consegui me livrar anos atrás. E uma questão também que me fez muito bem foi ajudar jovens no esporte. A gente ajuda na política, independente, mas essa questão dos jovens, um jovem que eu ajudei bastante foi o Marlone. Eu lembro. Eu tava no Vasco nessa época. Eu lembro. Aí, perfeito. Eu lembro disso. A gente se encontrou num jogo isso. Lá na Nova Iguaçu. Isso, acho que sim. Então, isso é verdade. Então, eu botei pra morar na minha casa, ajudei bastante, encaminhei ele, fiz aquela questão que os nossos pais trabalhando não tinham tempo pra estar ali no dia a dia. Tu fez, e ele é de outro estado, né? Eu ajudei bastante, então isso fez bem pra minha cabeça também, como eu fiz pro Lucas Paquetá e outros jovens. Eu acho que a gente fazer o bem, isso nos traz uma sensação de você tem eu não sei qual é a substância que você também dispara, de gratidão. Acho que é serotonina. Isso quando você faz o bem para me fez bem. E a questão é a seguinte, eu olho hoje, Fernando, uma criança pobre, humilde, um jovem pobre, humilde, que realizou seu sonho de ser jogador de futebol, não da forma que foi lá no fundo do poço, né? Foi lá no fundo do poço, passou todas as questões adversas e consegui dar a volta por cima. Hoje estou como vereador da minha cidade, fui secretário, creio que a gente ainda tem um caminho pela frente. Tenho minha esposa, meus 4 filhos, e olho para trás e falo assim, eu consegui vencer. Um jovem, uma criança pobre da Praça Seca que conseguiu hoje estar como vereador da cidade do Rio de Janeiro, construir a sua família e dar a volta por cima de todas essas adversidades que eu passei. E virar a página. Isso aí. E virar a página e conseguir hoje acolher, colaborar com vários amigos que estão parando de jogar, que já pararam, que estão jogando, e é bom a gente levar a nossa experiência para poder colaborar com aqueles que estão jogando ainda ou que pararam de jogar. Oferecer um plano B para a grande maioria que não tem. Isso é uma questão que eu venho batendo nessa tecla, porque é muito difícil. O cara para de jogar, ele virar essa chave é muito difícil. Às vezes eu encontro amigos ou pessoas colegas que eu olho assim e falo, ainda não conseguiu virar a chave. Tá preso ainda ao futebol, a ser jogador. Ao futebol não tem problema, a ser jogador ainda. E é difícil. Até hoje é um dever de casa que eu faço comigo mesmo. Porque se eu deixar isso entrar em mim, eu volto a... Por isso que às vezes até eu evito de querer, um exemplo, vamos jogar o Master, vamos jogar... é legal ir uma vez ou outra, é legal... Mas se você... Porque a gente ama, a gente gosta e tem isso dentro da gente. Então, se a gente voltar... Eu sou hoje trabalhador, que de segunda a segunda eu tenho que estar arregaçando a manga e trabalhando. Então, se eu deixar isso voltar, eu, de repente, vou deixar a desejar... Vai ter uma recaída no teu trabalho. Vou deixar a desejar numa missão que é minha hoje,
que é estar no poder público, trabalhando. O compromisso que você assumiu com todo mundo que votou em você. Isso aí, perfeito, falou tudo, Fernando. É É isso aí. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque hoje a minha missão é outra. Cada um tem a sua missão. A minha missão é outra, então tem que entregar essa missão. Michel, 4 perguntinhas antes de você ir embora. Aumentou pra ele? Não, porque tem uma coisa legal aqui que a galera da TK2 mandou, que é interessante pra galera saber que você pode falar isso pra nós. Como é que é a tua vida de vereador? Como é que é a tua rotina de um dia do vereador Felipe Michel? Eu acordo, como é que é um dia? Um dia rápido, só resumindo que você tem que ir embora. Fernando, o dia que eu mais me sinto bem é o seguinte, é o dia que eu começo, 6 horas da manhã, lá em Santa Cruz, pegando o BRT, para sentir a dor do povo, a aflição do povo. Então esse dia que eu venho de lá já é o dia que eu gosto. Que aí eu vou falar aqui um exemplo. Uma mulher que chegou comigo lá no metrô e falou, tá aqui hoje é mole, quero ver você andar no metrô ou andar no BRT. Aí eu cheguei na casa dela, 5 horas da manhã, ela tomou um susto, lá dentro de Santa Cruz, e vim com ela. A gente desceu, nesse dia não vim de BRT, nesse dia eu vim de trem. E desci com ela de trem até a Central do Brasil, e ali da Central do Brasil a gente pegou um ônibus junto, e ali eu senti a dor dela, e ali eu mostrei pra ela que a gente é igual, até porque a gente com esporte aprendeu isso. Não, a gente fez isso muitas vezes. A vida toda. Então pra mim é normal andar de trem, BRT, eu ando de ônibus, transporte alternativo, van. Então nesse dia, é bom quando eu pego você ali, você constrói a narrativa do que você... E aí vai pra dentro de uma comunidade, um bairro, pra ouvir. É um dia que eu me sinto melhor. E ali você faz uma ação do gabinete itinerante para ouvir as demandas, para cobrar. Hoje mesmo eu recebi uma demanda, uma questão que eu cobrei de um buraco enorme que estava na rua, coisa básica. Sim. Que a prefeitura tem que atender, o povo, o vereador está ali para cobrar, fiscalizar as contas e a prefeitura executar. E ali eu recebi, aquilo que você cobrou foi executado, foi feito. Que prazer. A questão de todos os itens que envolvem uma região, um bairro, uma escola municipal, uma porta de entrada da saúde pública, um posto uma clínica saúde, da família, né? Como um SER, como um hospital de médio, de grande porte, como todos do transporte principalmente. Então, aí chega ali perto da hora do almoço, quando dá para almoçar, hoje eu não almocei, não deu tempo. Quando dá para almoçar, almoço rápido, vou para dentro da Câmara para buscar ver os projetos de lei que estão em pauta no dia para serem votados. Sim. E ali a gente debate a forma que a gente vai votar, o projeto nosso que a gente vai levar para votar, uma audiência pública para falar sobre a questão do agora, como a gente está vendo, questão dos aplicativos, Uber, 99, que a gente vai regulamentar. Depois tem a sessão na Câmara, começa 2 horas o primeiro expediente, que você tem o direito de falar, cada um 10 minutos, é só se inscrever. 13h40 é o segundo expediente, que cada vereador tem direito a se inscrever de 15 em 15 dias. 4 horas começa a sessão, aí o couro come, né, pelo bem da nossa cidade. 6 horas ela encerra quando não estende para alguma votação especial. E ali depois eu gosto sempre de fazer alguma reunião em algum bairro da cidade para estar cada vez mais próximo da população. Uma ou 2 vezes por semana eu gosto de fugir para jogar um futebolzinho ainda. Aquela velha peladinha que eu voltei a jogar minhas peladas. Bom pra saúde voltei e pra pelada. De anos pra cá, coisa que eu não queria naquele período que eu falei. Voltei a jogar minhas peladas, faz bem. Sim. Bom. Hoje, eu tenho certeza de anos pra cá, eu me reencontrei. Me reencontrei psicologicamente, emocionalmente. E tenho certeza absoluta que isso faz bem até para eu dar como exemplo para todos aqueles que estão jogando, pararam de jogar e que tem vida após o futebol. Né? Não tem pouca vida, tem muita vida, porque a maioria para na média de jogar com 35 anos e você hoje a expectativa de vida cresceu. Vamos dizer que você 70, vai viver até 80 anos, vamos botar 80 anos, são mais 45 anos de vida. Então, esse é o nosso dia a dia. É trabalhar. Que maneiro. Quando eu não estou na rua
cobrando, fiscalizando a prefeitura, eu tô dentro do legislativo, criando leis. Desculpa, porque eu lembrei, tu falou de transporte, eu lembrei de tu tocando o terror na linha amarela. Aquilo ali era uma vergonha, né, Fernando? Aquilo ali era uma vergonha, a linha amarela, contrato que era para ser, contrato que era para ser de 10 anos, se estendeu para 38 anos, ali... O contrato do pedágio. Concessão do pedágio. Contrato que era para ser de 10 anos, esticou para 38 anos. Pedágio de dentro da cidade do Rio de Janeiro, 7,30 era a época, hoje é 7,80 a Transolímpica, que também é errado. Então ali é uma vergonha, o Carioca já tinha pago essa conta. Controladoria, Tribunal de Contas constatou que teve obras superfaturadas, que para aumentar esse contrato, eles deram entrada em obras superfaturadas. Então é uma vergonha com dinheiro público. Então a gente foi para dentro ali, graças ao nosso trabalho, daquele cara que veio do futebol, que as pessoas também, Fernando, isso é uma coisa que a gente quebra esse paradigma. Isso aí. O cara que é jogador de futebol, meu irmão, você é jogador de futebol, não vai conseguir se adaptar a uma empresa, à política, tal, meu irmão. A gente mostrou que a gente é capaz, sim, de virar essa chave, de se dedicar, de trabalhar. Ser um político atuante, não ser aquela imagem só da figurinha. A gente não veio para ser mais um, a gente veio para ser o político, de dar a cara, de cobrar. Graças ao nosso trabalho, o Carioca hoje não paga mais aquele pedágio exorbitante, não paga mais 7,30, que hoje seria os 7,80, paga R$4 nos dois sentidos, uma coisa que a gente não está satisfeito ainda. O que eu bato na tecla é o seguinte, tem que ser igual a Ponte Rio-Niterói, só em um sentido, pedágio, não pode ser nos dois sentidos. Então, foi uma vitória? Foi. Mas a gente está trabalhando para avançar mais. Transolímpica, 7,80 nos dois sentidos. Um roubo com Carioca, uma questão que a gente está batendo e a gente vai continuar batendo, dando a cara. O BRT está começando a melhorar, ainda está uma vergonha, mas está começando a melhorar. Graças ao nosso trabalho de cobrança, de fiscalização, de sentir a dor do povo, de ir pra rua, atleta, de andar com o povo, de sentir a dor. Tá magrinho, pô. De andar, de correr. Mas esse é o nosso perfil. E assim foi na linha amarela, vencemos, podemos vencer mais, vai ser na Transolímpica, vai ser no BRT, vai ser na saúde, que a gente vai pra dentro, na educação, a gente vai pra dentro. Não tem outro, é o nosso perfil. Pra deixar o Felipe ir embora, eu não gostaria, tem um monte de coisa pra falar pra ele, mas ele tem que ir embora. Você falou que são 4 perguntas. Quer fazer as 3, que eu dou de cara logo as 3? Não, vou falar... É porque agora as outras 3 são praxe do Storycast aqui, não é nada específico de você, não. Dentro dessa trajetória aí que a gente viu que é maneira pra caramba, né? A jornada, um dia que seria pra esquecer. Um dia triste que aconteceu na sua vida que você poderia falar pra nós aqui. Pode ser o dia que foi tomar cerveja com ele. Fernando. Um dia triste. Fernando, eu vou te falar. Você pode ser bem conciso, Fernando, bem eu vou te falar um específico. negócio com toda seriedade. A minha história o meu filho falou pra mim um dia, Deus usa quem ele quer. E o meu filho um dia falou pra mim assim, pai, fica tranquilo. Na vida, a gente tem o início, o meio. E na hora que eu falei assim, caramba, meu filho vai falar início, meio e fim. Pô, eu não tô no fim não, hein? Aí ele falou assim, tem o início, o meio e a reviravolta, pai. O senhor vai dar a volta por cima, e o senhor vai ser um vencedor. Eu olhei aquilo e falei, caramba, meu filho pequeno. Quantos anos tinha teu falando filho? Aquilo, meu filho tinha uns 6 anos. Porra. 6 anos. O que tu tá dando pra ele ler? Muito forte foi aquilo. Muito forte foi aquilo. Eu falei, meu filho, obrigado. E recebi aquilo dele muito forte. Então, história triste, Fernando. Eu tive, nesse processo todo, tive história triste quando minha mãe falava que não estava com fome, e que eu não quero lembrar, falava que não estava com fome, e quando eu olhava lá só tinha um bife que eu dividia com meu irmão para comer. História triste foi quando a gente morava de aluguel e a gente foi despejado, e a gente não tinha onde morar, e tivemos que morar de favor na casa da minha avó. História triste foi quando eu tive minha lesão no pubis, fiquei 6 meses sem jogar e vendo todo mundo indo. Depois quebrei a base do 5º metatarso. História triste foi quando as portas se fecharam no Flamengo para mim, que eu não gosto de lembrar. História triste foi no momento da Clínica São Bernardo, e na Clínica São Bernardo eu com a minha família, eu ali todo torto. Aquele cara que era para brilhar no futebol, de repente tá todo torto, todo travado. Meu irmão, com síndrome do pânico, depressão. O cara que tava para morrer. Pra chorar?
Cara eu chorei todo- com a Valente. Cara todo torto de síndrome do pânico, depressão, meu irmão, todo travado pra morrer ali. E, meu irmão, conflito. E tá ali pra morrer, dá um sossega-leão que eu vou morrer, a cabeça eu já... Sabe quando tu sente que vai virar e vai pifar? E ali os caras, me deram um sossega-leão. Na hora eu falei, caraca, meu, história triste. Não, tá bom. Só que é o Chega. seguinte, Fernando. Mas Só que é o seguinte, Fernando. você quer pra esquecer, não sabe Não, mas eu fazer tô isso falando o tudo. seguinte, tô falando que... Mas só que é o seguinte, irmão. Isso tudo, hoje, a história triste só te fortalece. Porque é o seguinte, ninguém cresce com história boa. Hoje eu só tô com a história feliz, com a minha esposa, meus filhos, a vida caminhando profissionalmente, politicamente, com a minha família, porque eu passei por isso tudo. Mas é o seguinte, meu irmão, hoje tá muito... todo mundo fala, né? Só vive o propósito quem aguenta o processo. Sim. Pô, mas foi muito processo. Aí as pessoas veem hoje o nosso propósito, aí eu falo o seguinte, meu irmão, no outro dia eu falei, meu irmão, você quer a minha vitória, né? Agora eu vou te perguntar, tu quer minhas feridas, minhas cicatrizes que eu tenho aqui? Tu vai aguentar minhas cicatrizes? Aí, meu irmão, porque as pessoas veem o Fernando. Pô, mas não sabe o Fernando lá de Padre Miguel, as cicatrizes Não, todas sabe que ele nada. tem. O Anselmo, né? Anselmo Pô, cabelo bonito pra caraca. Rosa, Você vê o tomava Anselmo ali. com cabelo bonito, né? Não Pô, sabe, meu Não irmão, sabe o que eu sofri pra plantar ele. sofreu as cicatrizes que ele teve. É isso. Então vê hoje, pô, Felipe Michel, no outro dia, pô, minha mulher até falou assim, agora é fácil, né? Mas, pô, a gente juntando moedinha pra comprar leite, comprar pão, comprar isso, comprar aquilo. Eu, ele, 4 filhos e mais os 2, Marlone e Marlon, 6. Ela nova, em casa, a gente dura igual um coco. Agora quer. Mas, meu irmão, eu não tenho essas histórias tristes todas que a gente vai. Eu uso como testemunho, não quero esquecer nada. Quero esquecer nada. Isso tudo serviu como aprendizado para hoje a gente botar em prática tudo que a gente faz na vida. E um dia inesquecível legal. Um dia bom pra caramba, inesquecível pra você dentro da tua vida. Um dia inesquecível, legal, É. foi tudo isso. Porque tudo isso, hoje eu falo assim, Valeu a pena? valeu a pena. Você se arrepende? Lógico. Lógico que eu me arrependo. Mas se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não teria a casca que eu tenho hoje. Não Porque seria às vezes quem as você é pessoas, hoje. às vezes eu vejo as pessoas assim, caramba, Felipe, olha isso que aconteceu. O quê? Isso. Falei, só isso? Pô, pelo amor de Deus. Bora, meu irmão. Vambora. Bora, pensei meu no irmão. Vambora junto, vambora. Vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima que isso aí é muito, pô, então, história, mas vamos falar uma coisa legal que eu não quero, Que seria pra lembrar. Uma parte era pra esquecer, já não tem. Então, uma pra lembrar. porque esquecer, Eu entendi, esquecer faz não parte. faz parte de todo esse processo, mas uma história de vida legal, onde? Não onde você quiser, pô. Na tua vida. História legal? Não, um momento, um dia legal. Pô, o dia que meu filho nasceu. O dia que eu fiz um gol de bicicleta no Vasco e São O dia que foi eleito. O dia que eu fui eleito. Pode falar uma coisa? É legal, é isso aí. Vamos lá. Eu falei, ali foi a mudança em 2016. A maioria das pessoas achavam assim, pô, Felipe Michel, trabalhador, bom, um cara articulado, todo mundo gosta dele e tal, mas muito difícil ser eleito. Ser vereador é muito difícil. Não tem sobrenome. Quantos votos você Não tem teve? sobrenome político, né? Aquela questão. O fulano é filho do Beltrano, é neto e tal. Meu pai sempre trabalhou, de uns anos pra cá, trabalhou com política. Minha mãe, com projeto da terceira idade, que eu sempre gostei. Tem toda essa história. Mas só que Felipe Michel, meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei em casa às 5 horas. 5 horas, acabou, fechou a urna. Tomei um banho quente. Fiquei ali, falei, meu irmão, vou ficar uns 30 minutos no banho quente. Aí voltamos e tal. Resumindo a história, daqui a pouco bate lá. 10.016 votos. Felipe Michel eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. Meu irmão, aquilo ali foi o maior gol que eu fiz na minha vida. Não teve gol mais bonito que aquele. Porque aquele ali foi o momento que eu dei, que foi o início, o meio e o início da reviravolta da minha vida. Porque ali é o seguinte, ali eu consolidei o meu nome na política. Ali eu consolidei meu nome. Meu irmão, agora o cara entrou. Agora o cara chegou. Agora o cara veio. E ali, meu irmão, nós fomos pro nosso galpão. Eu, minha esposa, meus filhos, meu pai e minha mãe. Ali, quando a gente se abraçou,
naquela energia ali, eu falei assim, meu irmão, o início dessa vitória, os 2 sonhos, o segundo sonho começou a vitória agora. E aí veio a reeleição. Ganhar é difícil, ser reeleito é muito mais. Pô, Felipe, teu partido é pesado, você não vai conseguir ser reeleito. Você não vai conseguir, foi o mais desafiador. E ali, meu irmão, me lembro como se fosse hoje. Você vai ser o 3º, 4º e não vai entrar. E a gente foi o primeiro do partido. Outra pancada que a gente foi, meu irmão. Então são essas duas, foram 2 golaços que eu... Pô, maneiro. 2 golaços que eu... Pra fechar e você ir embora... Eu não gostaria, mas vai. Oi? Não, porque ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Existe uma frase que você gosta, que você siga, que você colocaria numa camisa pra inspirar seus... Sei lá, a galera que trabalha com você, a galera que vota em você. O que você colocaria numa camisa que você acredite pra inspirar as pessoas? Agora eu peguei. Eu vou te falar, dentro da minha vida, a frase que eu quero sempre, tem na porta da minha casa hoje. Isso, bom. E eu gostaria de espalhar para tudo que é lugar. Isso. Da minha vida. Isso aí. Da minha vida. Felipe Michel, o que ele quer mandar de mensagem? É isso. Bem assim, grande. Milagre não se explica, se vive. Isso aí. Fechou. Boa. Quem avalia a frase aqui é o Iberê. Espetacular, galera. Milagre não se explica, se vive, porque, pô, eu sou um milagre. Todos somos, né? Pô, Você é um milagre, todos nós somos um milagre, mas... Primeiro, a gente é campeão. Eu sou campeão. Sabe por Da quê? corrida dos 500 milhões. Dos 500 milhões. Mata sem braço, sem perna, eu ganhei. Tô aqui. Vai aqui, ó. É isso aí. Quer fazer uma pergunta pra ele, Marcelo? Mas Quer? na vida, a vida compulsiva que eu levei quando eu parei de jogar, meu irmão, já bati de... Tem muita história ainda. Eu sei disso. Vamos ter um... Tanto que eu tenho vontade de fazer um livro, Vamos só que ter eu quero dois. fazer volumes. Porra! Uma volume 2, enciclopédia. volume 1, volume 2, volume 3. Dá pra fazer uma série Netflix, pô. E aí, Patrick? E tu, quer falar mais uma coisa? Vamos com tudo. Como é que a gente encontra o Felipe nas redes sociais? Como é que fala com o Felipe? Deixa aí número, deixa aí. Faz tudo mexer aí. Fernando, Felipe Michel, arroba Felipe Michel RJ. Vai ver lá o Carequinha na rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ou então lá na Câmara Municipal dos Vereadores, o gabinete está de portas abertas, lá na Cinelândia. Não tem erro, chega lá, gabinete do vereador Felipe Michel, tô lá recebendo o povo. Terça e quinta é sessão no plenário presencial, mas o gabinete está aberto de segunda a sexta, e de segunda a domingo a gente gosta de trabalhar, não tem dia, não tem tempo, não tem nada. A gente ama isso aí, a gente bota, essa adrenalina tem que estar pra fora. Tem que replicar isso em algum lugar, né? Tem que replicar, essa dopamina tem que replicar em algum lugar. Replicar, meu irmão. Marcelo aí, já que tu tá aqui, como é que encontra você, meu querido Marcelo Leite, nas redes sociais? Beleza, bom demais. Sabe que eu não sei qual é o meu? Marcelo. Então procura aí. Fala aí, Berê, qual é o teu? Maria, qual é o teu? Como é que encontra a Maria nas redes sociais, Maria? Fala aí. Ela copiou a mãe. Não, bora, fala o dela aí. O dela? Maiara Reis SB. Bora, Patrick, faz teu merchandise aí. @conteúdo visual, Patrick Liberato. Boa, galera. Achei, Marcelo Leite, _1. Marcelo Leite, _1. Já tá fugindo porque teu é uma merda. Underline e 1. É igual o meu, é uma merda. A Maiara já vai criticar você igual me critica. Tem ponto, tem número, é uma merda, não serve pra nada. Ela falou. Marcelo Leite, _1. E você? Anselmo Paiva Vida Mansa. Anselmo Paiva Vida Mansa. Storycast. Onde você colocar, você encontra todo esse conteúdo maravilhoso que a gente consegue fazer aqui com muito carinho. STORICAST. Storycast. @Storycast no Instagram, TikTok, tudo que você quiser, vai encontrar a gente e papos como esse. Para me encontrar é @Fernando.04Santos. Que é uma merda. É uma merda, como a Maiara já falou, mas é o único que eu tenho. Quiser encontrar, vai lá que você encontra. Galera, foi um prazer. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, cliquem no sininho para ativar as notificações. Anselmo, pega aí
o fuzil pra gente mostrar pra galera que você tá obrigando a galera a fazer isso. Posso. Não pode mais. Agora não pode mais. Não dá. Agora não pode mais. Fora a brincadeira, obrigado por todos estarem aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Felipe. Que agradeço, meu irmão. Iberê, todo mundo que Que tá com a gente honra. aqui, Maiara. E isso aqui é pós-aniversário de 1 ano do Storycast. Foi ontem, é. Muito feliz por tudo que está acontecendo conosco e por todos vocês que nos acompanham. Um beijo no coração de todos. Felipe, Irmão, tamo junto. Obrigado. beijo no teu coração, irmão. Parabéns. Muito feliz. Gostei muito. Pô, obrigado. A casa é tua, fica à vontade. Um beijo a todos. Faltou alguma coisa, Maiara? Valeu, galera. Fomos!